Olá, investidor! Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Day Holder e estou aqui para falar um pouquinho hoje com você sobre a empresa Grendene, né? O Grendene é uma empresa que nós temos aqui em carteira, né, do setor calçadista. O objetivo dela, entendendo o risco da empresa, os resultados, a gente optou aqui por colocar em 4% e nesse momento ela está com 3,73%. Então ela desequilibrou aqui do objetivo, é chegada a hora de fazer um aporte nela. Tá? Então, vamos fazer aqui o lançamento e nós vamos conversar um pouco também sobre a questão dos incentivos fiscais. Tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho sobre o que eu penso, né? E aí a gente vai discutindo aí, debatendo aí, vocês podem inclusive deixar opinião nos comentários, tá? Eu comprei, tinha um restinho de caixa, tinha R$75 ali na corretora, então optei por comprar um pouquinho mais já para raspar o caixa. Eu comprei 10 a 7,39, 10 ações a 7,39. Então eu salvei enquanto vai atualizando aqui no servidor. Tá? Eu entrei aqui no relatório da administração da empresa, tá? Vocês podem acessar aqui no RI, esse documento aqui. Então, no relatório de administração da empresa, tá? Nós temos aqui os benefícios estaduais, tá bom? E também tem aqui, a gente vai focar hoje mais no incentivo fiscal federal. Então, ela é beneficiada através da SUDENE, né, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, com abatimento aí de imposto. Tá bom? Então, as fábricas aí de Fortaleza, Sobral e de Crato, através aí da modernização, existem várias modalidades, ela obtém uma redução em 75% do imposto de renda. Tá? Então, os vencimentos aqui, Fortaleza vai vencer esse ano, 2020, Sobral 2022 e 3 e Crato 2026. Então agora começa o pessoal a falar, né? Poxa vida, mas aí vão tirar os incentivos fiscais, né? Então o Brasil funciona assim, gente. Nós temos a SUDENE, né? Que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. São duas agências criadas, né, para você. Hoje elas são subordinadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Elas são criadas para fomentar o desenvolvimento nessas duas regiões. Por que, professor, fomentar? Poucos lugares no mundo tem isso? Existem, tá? Existem alguns casos. Eu vou até pesquisar um pouco mais sobre isso, mas o Brasil, gente, é um país muito diferente, né? A gente tem geografias diferentes, climas diferentes, né? Relevo. Então, é muito difícil para você conseguir desenvolver de maneira igualitária, né, um território tão vasto e com dificuldades, né? Bastante distintas de um lugar para o outro. Então, tendo em vista isso desde 1959, se não me engano, que foi fundada a SUDENE, se não me engano, tá? Eu sei que a lei de incentivos é datada dessa época aí. Então, o que nós temos? Os estados lá do Nordeste com incentivos fiscais. Então, tem tudo certinho aqui. Vocês podem, inclusive, entrar, né, ali na página para conferir. Como é que é feita essa distribuição aqui, ó? Os critérios aplicados aos projetos. Então, nós temos incentivos de implantação, diversificação, modernização parcial ou modernização total. E é o que se encaixa aqui na Grendene. Tá bom? Então, não precisa necessariamente construir uma fábrica nova. Tá? Mas modernizando linhas de produção, aquela produção da linha modernizada, ela vai receber o abatimento. Tá? E nós temos a questão lá da SUDAM, né? A Zona Franca de Manaus. Eu até fiz aqui uma simulação, né? Como a gente está falando de Grendene. A Grendene é uma empresa gaúcha, tá?
Olha só, ela teve que se deslocar 4 mil quilômetros para fazer investimentos lá em Sobral. Aí eu pergunto para vocês, tá? Poderia ser no polo da Amazônia também, tá? Lá em Manaus, enfim. Chama de PIM, né? Polo Industrial de Manaus. Vocês acham que uma empresa iria longe aí da sua sede, 4 mil quilômetros, quanto é que dá aqui no Google? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. 3.976 quilômetros. 4 mil quilômetros para ganhar nada? É óbvio que não, né, gente? É óbvio que não. É um local que talvez não tenha aquela estrutura que a gente tem aqui de porto, enfim, né? Apesar que ali o polo ele já recebeu alguns investimentos, né? A estrutura portuária aqui dessa região. Mas a empresa, obviamente, gente, ela foi para lá porque ela teve alguns incentivos. Além dos incentivos federais, tem aqui também os programas estaduais de incentivo. Tá? Então, obviamente que ela foi para cá é para ganhar alguma coisa. Qual que é a dificuldade? Ela foi para lá, né? Fez esse investimento lá no Ceará, os investimentos, né? Por que ela não pode, por exemplo, se essa isenção fiscal, né, esse incentivo fiscal terminar, por que ela não pode retornar mais aqui para próximo do seu centro de consumo, né, que é a região sudeste, que é o forte do consumo brasileiro? Então, eu acredito que por conta de estrutura não vai ser o problema, tá? Porque eu acredito que vai ter alguma empresa aqui na região sudeste, alguma prefeitura que vai estar interessada em doar algum terreno, inclusive construir até a estrutura física da empresa, fazer estradas, puxar energia. Eu tenho certeza que vai ter alguém interessado em pegar as fábricas da Grendene para tê-las no seu município, né? Principalmente pequenos municípios, talvez aí do interior de São Paulo, né? Eu sei que tem o polo de Franca também, né? Franca é forte no setor calçadista. Eu tenho certeza que vai ter alguém interessado em conceder aí alguma ajuda, algum benefício extra para a empresa trazer a fábrica para o seu município. Talvez o que a gente vê aqui, para quem não sabe, o forte da exportação da Grendene, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Aqui, ó, a demonstração da empresa, né? Ela tem investimentos aqui em distribuidoras no exterior, né? Ela tem participação. Então aqui no Brasil e Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a MHL Calçados. Nos Estados Unidos aí ela tem uma participação, né? E empresas que fazem a sua venda, né? A distribuição do produto lá fora, né? Nos Estados Unidos, Reino Unido e na Itália. Então, por conta disso, talvez, né, eu tenha aqui um ganho logístico, né, para essa questão da exportação, mas eu não vejo que a empresa vai ter problemas em readaptar a sua estrutura. Ela tem caixa para isso, né? Inclusive, e a gente não pode entender a questão do Nordeste de maneira isolada, né? Porque se tirar os incentivos do Nordeste, né, vão ter que tirar da Amazônia também, né? A gente tem cara grande aqui brigando, tá? A gente tem cara aqui, ó, a Confederação Nacional da Indústria, ela com certeza vai brigar bastante por esses caras aqui, ó, maiores fabricantes de eletrônicos em Manaus. Olha só quem que está em Manaus: Qualcomm, CCE, a Digitron, Flex Industries, GBR Componentes, Terra Amazônia, LG, Microsoft, Panasonic, Philco, Pioneer, Samsung, sempre Toshiba, Sony, Philips, tá? Isso de eletrônicos. Agora a gente não falou ainda de Honda, a gente não falou de Yamaha, a gente não falou dos fabricantes de relógio, Tecnos, né, e entre outras. Então tem cara que está na Amazônia que, se simplesmente o governo suspender esses benefícios, o pessoal vai simplesmente sair de lá. Tá? Não tem por que ficar lá, porque a logística é muito complexa para você chegar aqui no polo. Tá?
no polo de consumo, né? No centro de consumo. Então eu não acredito que esses incentivos aí vão terminar primeiro, porque o desemprego nessas regiões vai aumentar muito. Tá? Essas indústrias, é simples, gente, elas vão sair de lá, é simples. Tá cheio de empresa aqui no Centro-Sul de cidade que vai dar estrutura pronta para essas empresas só chegarem e trabalhar. Não acredito sinceramente que esses incentivos vão simplesmente acabar de uma hora para outra. Talvez uma questão progressiva, tá? Mas tem cara grande, não é? Tem muito interesse político no meio. Você acha que os políticos lá do Ceará vão ficar quietos? Não, é só tirar o incentivo que ninguém vai sair de lá, o pessoal do Amazonas. Não é tão simples assim como algumas pessoas colocam, tá? Os caras vêm simplesmente aqui, ó, e falam, ó, aqui vai acabar em 2020, aqui em 2022, 2023, 2026. Só que eles não fazem uma análise geopolítica até mesmo, tá? Não é tão simples assim, não. O desemprego aqui vai explodir nessas regiões, tá? A gente não está falando só de Nordeste. Então eu não acredito que isso aí vai zerar, essas empresas vão sair lá do Nordeste, que eles vão sair da Amazônia, porque se acabar o incentivo vão sair, tá? Não tem, alguma outra coisa vai ficar, muito investimento vai sair de lá. Do mês de dezembro do ano passado, a decisão do TCU estabelece os incentivos da Sudene e Sudam a partir de janeiro de 2020, então já tem decisão favorável e olha só, apesar de compreenderem praticamente 60% dos estados brasileiros e 63,4% de todo o território nacional, o Nordeste e a Amazônia Legal respondem por apenas 20% do PIB brasileiro. Então você falar que o impacto dessas regiões é tão grande, esse incentivo fiscal, nossa, vai mudar muito a receita, a arrecadação brasileira, vai ter impacto sim, mas eu acredito que os impactos do desemprego, né, e até de alguma recessão nessas regiões vai ser muito mais prejudicial. Então essas foram as minhas algumas considerações, né, que eu tenho acerca do assunto. Eu não sou o dono da verdade, simplesmente estou colocando aqui essas questões. A empresa vai sofrer se não tiver esses incentivos? Sim, né? Parte dos lucros dela é proveniente, a gente analisa aí os resultados aí no próximo vídeo. E o que ela fez em 2019 também, alguns investimentos. Algumas empresas aqui, empresas coligadas, que durante o exercício 19, ela optou por fazer alguns investimentos, né? Inclusive aqui na Even, né? Ela tem alguns investimentos aí no setor imobiliário. Visto que ela tem aí uma parte do caixa parado, ela resolveu fazer aí algumas aplicações no setor imobiliário. Você pode entrar lá para ver mais detalhes no relatório de administração aqui no RI. Grendene foi para o objetivo 4%, então mais uma ação aí equilibrada dentro do portfólio. Ações na carteira, mochila nas costas e fui embora. Um abração, pessoal!